que a igreja pensa a respeito dos agentes da pastoral da saúde. E só o título. Vou pegar o título e pediram para desenvolver. Parece assim um pouco complicado demais. Os serviços da gente da pastoral da saúde na igreja. Aí vem duas palavras e seguem os dois pontos. E acho que é sobre isso que nós temos que concentrar a nossa atenção. Eclesialidade e organicidade. As palavras que a gente tem que pronunciar bem devagar para não gaguejar no meio delas, né? Eclesialidade e organicidade. Como eu costumo fazer, quando as palavras são assim de pouco uso, habitual, coloquial, né? Eu procuro fazer é ir no dicionário e encontrar o significado da palavra. Então vocês vai ver a palavra eclesialidade aparece primeiro como um adjetivo. E significa o seguinte: refere-se ou pertence ao âmbito da igreja. Então, eclesialidade é aquilo que está dentro do âmbito da igreja, do ambiente da igreja, aquilo que pertence à igreja. Então, depois nós já vamos ver de modo assim bem concreto. Eclesialidade que pertence ao âmbito da igreja. E organicidade aparece como o substantivo. E diz, parece que não diz nada, mas que estuda. Organicidade, qualidade do orgânico. A igreja é um corpo orgânico, é um organismo constituído por todos os batizados, todos com a mesma dignidade, todos com a mesma missão, todos com a mesma responsabilidade. Não há dentro desse corpo misto de Cristo, desse organismo vivo que é a igreja, não existe quem é mais importante e menos importante. Isso nós temos que ter bem claro e tirar da cabeça uma ideia que às vezes nós podemos ter deixado aí como uma raiz e até uma ideia que a gente teias de areia, não velha que a terra. O importante da igreja são os bispos e os padres. O importante da igreja são todos batizados. Todos nós somos importantes. E todos nós, e cada um de nós, depende da igreja. Depende dos trabalhos da igreja. Depende do crescimento da igreja. Então é preciso tirar um pouquinho essa ideia cheia de ideias que a minha aí não venia para estar dentro da nossa cabeça, de que a minha parte não é tão importante. O importante é o que faz o bispo, o importante é o que faz o padre, o importante é o que faz o coordenador, o importante é o que faz. Então, todos são importantes na igreja. Eclesialidade e organicidade. Todos nós estamos dentro da igreja, do âmbito da igreja, e de todos nós, sem nenhuma exceção, depende da igreja. Então, quando alguma coisa sai mal, a coisa não funciona,
na igreja, na paróquia, numa pastoral, e não procuremos culpados. Não está funcionando bem? O que eu devo fazer para funcionar bem? Está funcionando bem? O que eu devo fazer para funcionar melhor? O Papa Francisco recordou-nos aqui, no Rio de Janeiro, dos encontros que teve lá na Praia de Copacabana, aquele fato que ocorreu com a Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela, né? O que fazer para melhorar o mundo? Melhorar o mundo, né? Na sua igreja. O que fazer para melhorar o mundo? Ela respondeu, para quem lhe fez a pergunta, quando você e eu formos melhores. Entendemos? Então nós não podemos perder de vista essa eclesialidade e essa organicidade. Todos nós estamos dentro da igreja, temos a mesma dignidade, temos a mesma responsabilidade, temos a mesma missão, temos os mesmos meios, temos que juntos, como um corpo, como São Paulo muito bem soube expressar, como um corpo, o corpo de Cristo, temos que fazer a igreja caminhar, temos que fazer a igreja crescer, temos que fazer os trabalhos pastorais da igreja serem cada vez mais frutuosos, dar muitos frutos, não esquecer aquela expressão muito forte de Cristo. Fui eu que vos escolhi. Fui eu que vos escolhi. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que achei entre as diversas pastorais, né, como se estivéssemos fazendo um jogo de bingo, né? Rolou. O Globo saiu a pedrinha, falou bem, preenchi a minha cartela, eu então agora vou escolher a cartela da Pastoral da Saúde. Outros vão escolher a cartela da Pastoral do Menor e assim por diante, né? Fui eu que vos escolhi. Isso é fazer um serviço dentro de uma pastoral com sentido eclesial e de uma forma orgânica. Então, essa introdução me faz dar um passo adiante. Eu quero ler para vocês uma citação que eu recolhi de um livro que foi publicado sobre pastoral da saúde a nível latino-americano, a nível de todo o continente americano por esse organismo que chama-se CELAM, que é o Conselho Episcopal dos Bispos na América Latina. Né? Então, há várias publicações desse organismo. E eu tenho um livro sobre pastoral da saúde, né? Identidade e serviço dos agentes da pastoral de saúde. Desse livro, eu tirei a seguinte citação. Aqui a gente tem que fazer a palestra e ficar ainda dentro de dentro do ângulo certo, né? Tá bom. Quando eu sair do ângulo, você me diz. Então, eu vou ler a citação. Ao apresentar, nos grandes traços, a presença e a ação, veja só a palavra que vai aparecer aqui. A presença e a ação da comunidade eclesial, parece a palavra eclesialidade, dessa forma, comunidade eclesial, ou seja, ao apresentar em grandes traços a presença e a ação da comunidade eclesial no mundo do sofrimento,
com quem trabalha a pastoral da saúde, no mundo do sofrimento e da saúde, através dos séculos, nos servirá de inspiração a imagem de Cristo médico. Essa imagem, quando eu olho para um agente de pastoral da saúde, quem que eu devo ver? Cristo médico. Eu olho para um sacerdote, para um padre, eu tenho que ver Cristo na cruz. É onde Cristo celebrou o sacrifício salvador. Né? E a gente tem que olhar cada um dentro da igreja, dentro dessa comunidade eclesial, embora todos tenham a mesma importância, a mesma missão, mas cada um tem uma imagem. Quem trabalha no mundo do sofrimento e no mundo da saúde, não tem que procurar outra imagem. Tem que encontrar a imagem de Cristo médico. Cristo médico. Esse é o ícone. Este é o modelo. Esta é a imagem de um agente da pastoral da saúde. E a citação continua. A citação vai partindo do geral, Cristo médico, para o particular, para o concreto, né? Jesus médico da carne e do espírito. Como ele exerce a sua imagem de médico? Como Jesus vive a sua medicina no mundo do sofrimento e da saúde? Como 3 dimensões. Como servo sofredor. Como divino samaritano. E como promotor da vida e da saúde. E já colocamos os pés no chão, descemos da definição da eclesialidade, de organicidade, descemos da altura do que é a igreja, corpo de Cristo formado por todos os batizados. Não vou repetir o que já disse antes, né? É que a gente desce dessa esfera, né, da realidade para pôr os pés no chão. Eu em concreto, agente pastoral da saúde. Eu vivo essa imagem de Cristo médico. Nós estamos aqui num momento de formação, né? Não é só um momento de um fala e outros escutam. Não, todos nós juntos estamos nos formando, né, para podermos desempenhar melhor a nossa missão dentro do mundo do sofrimento e da saúde. E ao longo dos séculos, aqui diz a citação, nos deve servir de inspiração a imagem de Cristo médico. Ele apresenta-se diante aquele que sofre como o servo sofredor, como o divino samaritano e como promotor da vida e da saúde. Então vamos caminhar na direção dessas 3 dimensões. Vamos ver cada uma delas. Cristo, servo sofredor. Um serviço realmente eclesial, que pertence realmente à igreja, né? Um agente da pastoral da saúde, né? Fazendo isso de modo orgânico, como todos sabem, conscientes de que pertence a um corpo. Né? Esse serviço, né, é vivido principalmente quando a gente sabe ser um servo sofredor.
Quem não sofre não compreende o sofrimento alheio. Quem não sabe relacionar-se com o seu sofrimento não saberá consolar, animar, aliviar o sofrimento alheio. Quem não dá um sentido cristão ao sofrimento não será um agente de pastoral da saúde, que é capaz de mostrar ao enfermo, ao idoso, ao incapacitado, né, o valor daquele sofrimento. A gente pode ser perfeitamente, sem desmerecimento nenhum da profissão que eu vou mencionar, a gente pode ser perfeitamente um agente de pastoral da saúde, assistente social. A gente faz muitas coisas boas, né? A gente ajuda muito, toma providências, resolve os problemas. Mas não é esse o trabalho da igreja. Para isso existe a profissão de assistente social, para isso existe o médico, para isso existe a enfermeira, né? Para isso existem as pessoas que já estão no mundo do sofrimento. Mas eu não estou no mundo do sofrimento como as demais pessoas. Eu estou no mundo do sofrimento como Cristo médico. Como Cristo médico. E vem com um remédio bem experimentado por Ele. Para ajudar aquele que sofre, Deus infinitamente perfeito, Deus infinitamente Espírito, encarnou-se para quê? Para assumir o sofrimento humano. Jesus não veio à Terra para fazer simplesmente do mundo uma grande sala de aula onde ele começou a ensinar. Cristo veio ao mundo para assumir o sofrimento humano, para dar um sentido ao sofrimento humano. Primeiro isso, não veio para... Umas vezes a gente sonha assim de uma maneira tão idealista. Não veio para acabar com todos os sofrimentos humanos. Umas vezes algumas religiões, em alguns trabalhos feitos em algumas dimensões da nossa igreja e de outras igrejas, é que você venha hoje e Jesus vai te curar de todos os seus sofrimentos. Hoje, venha para você não vai sofrer mais. Faça isso, faça aquilo, que agora vamos fazer tudo, vamos fazer aqui uma cura total. Vai desaparecer o sofrimento na sua vida. Na sua vida daquele dia, talvez, no dia seguinte volta. Se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz de cada dia. Então, o servo sofredor, Cristo veio ao mundo para assumir o sofrimento, em primeiro lugar, para dar um sentido ao sofrimento. Em segundo lugar, para fazer da cruz que ele abraçou e na qual ele morreu, a raiz da alegria cristã. Aquela alegria que não é fisiológica, aquela alegria que nada no mundo pode tirar, é a alegria cristã. Essa imagem de Cristo médico não é um médico que vem com uma fórmula mágica que vai desaparecer todos os sofrimentos humanos. Não, ele assumiu o sofrimento. Nasceu numa gruta, numa noite fria, ainda criança, recém-nascido, teve que fugir, levado por Maria e José para o Egito, porque ele estava para ser morto.
começou a trabalhar suportando o peso do dia e do calor. Tem um episódio lindíssimo, lindíssimo no Evangelho. Jesus, cansado do caminho, sentou-se à beira do poço. E que horas era? Meio-dia. Às vezes a gente chega meio-dia ainda na flor da idade, né? Assim, cheio de força. E Cristo não, estava cansado ao meio-dia. Sentia o peso, o sofrimento do cansaço. Cristo nunca fugiu do sofrimento. Aí está o grande remédio. Sofre mais quem foge muito do sofrimento. Nós estamos no mundo do sofrimento. Nós estamos no mundo do sofrimento. Nós estamos em contato com pessoas doentes, pessoas sofridas, com problemas das mais diversas naturezas. Né? Se nós não assumimos a imagem de Cristo sofredor, nós nunca saberemos dar às pessoas esse sentido de sofrimento e proporcionar-lhes na alegria cristã a partir do sofrimento. Eu faço isso? Faço isso? A minha pastoral da saúde, o meu serviço é um serviço metodológico. Claro que tem que ter uma metodologia, tem que ter umas orientações de como abordar o enfermo. Né? É típica coisa chegar numa pessoa que está na UTI, cheio de tubos, e ainda pode falar e falar, tudo bem com você? Cheio de tubo, tudo quanto é lado, né? Tudo bem com você? É verdade, a gente tem que ter essa ajuda da psicologia, a gente tem que ter uma metodologia, a gente tem que ter uma formação, né, própria para trabalhar na pastoral da saúde, para saber como se relacionar com as diversas instâncias de um hospital, de uma casa de saúde. A gente não pode entrar lá e falar, olha, eu sou do agente da pastoral da saúde da Igreja Católica, né? Abro-me as portas, abra-te sésamo, né? A gente tem que saber também se formar em tudo isso. Mas tudo isso, técnica, tudo isso é metodologia. O agente da pastoral da saúde, ele encarna Cristo médico. A primeira medicina que Cristo aplica às pessoas que estão sofrendo é dar um sentido ao sofrimento e mostrar que a gente pode estar alegremente sofridos. A raiz da alegria cristã, da alegria que ninguém pode tirar na vida é a cruz. Depois da cruz, o que veio? A ressurreição, a alegria da ressurreição. Então essa natureza de Cristo, né? Esse servo de todos. E como é que Cristo nos serviu? Abraçando a dor, abraçando a privação, abraçando a cruz. Né? E é só do sofrimento de Cristo que brota a verdadeira saúde. O sofrimento de Cristo brota a verdadeira saúde, a saúde da alma, a saúde do espírito, e chega até dar saúde ao corpo. A pessoa alegre, isso quer dizer saúde da alma, saúde do espírito, uma pessoa alegre, mesmo que esteja doente, sua doença, né, não lhe abate tanto quanto uma pessoa que está triste. Por que as pessoas estão tristes? Porque não sabem o valor daquilo que está vivendo. Não sabem o valor, no caso concreto, da doença, da terminalidade da vida, dos limites da idade, né? E com o tempo a gente vai ficando limitado.
E essa é a imagem de Cristo. Cristo veio para assumir a dor, para assumir a morte. Não para acabar com a dor, nem para acabar com a morte. Quem ainda pensa assim, não tem espírito eclesial. Não está ainda dentro do espírito da igreja. Mas a igreja diz que é para a gente veio para sofrer. Não, a gente veio para ser felizes na terra. Mas para ser felizes na terra, para ser alegres, sempre é preciso encontrar o sentido do sofrimento. Porque o sofrimento existe. Todos os dias. Ou é físico, ou é espiritual, ou é moral, né? Ou é social. A gente não pode fechar os olhos a isso. E Cristo trouxe o remédio. Cristo trouxe o remédio não para eliminar o sofrimento, mas para dar sentido ao sofrimento. E só quem sabe viver esse sentido e sabe ser alegre no sofrimento é que é capaz de ser um agente de pastoral da saúde com espírito eclesial, ou seja, com espírito de Cristo médico. Vai dar às pessoas não apenas um consolo, não apenas vai rezar junto, mas vai dar às pessoas o sentido daquilo que está vivendo em cima de uma cama de hospital ou numa casa, onde está lá, pela sua idade, já numa cadeira de rodas ou deitada na cama, porque já não pode mais se levantar. E quando sai um agente pastoral da saúde que soube encarnar a figura de Cristo médico, aplicando esse remédio servo sofredor, porque sabe ela própria sofrer, essa pessoa quando sai de uma enfermaria, quando sai de uma casa onde tem um doente ou um idoso, aquela pessoa que ficou diz, puxa, que pena que ela foi embora. Ela trouxe tanta alegria, não porque eu sou dos médicos da alegria, também tem a sua técnica de tornar as pessoas alegres, né? Mas porque eu dei o sentido do sofrimento para ela. Eu soube dar algo mais do que um médico, algo mais do que uma enfermeira, algo mais do que uma assistente social. Eu soube mostrar para aquela pessoa Cristo, servo sofredor. Aqui eu faço novamente uma citação, né, de outro livro. Que bonita. Quem escreveu isso não estava fazendo uma teoria. Alguém que viveu isso antes de escrever. Os que sofrem podem experimentar uma nova vida somente quando se encontram na companhia de alguém. Somente quando se encontra na companhia de alguém. Quem é esse alguém? Cristo sofredor. Cristo sofredor. E é esse Cristo sofredor que, com a nossa experiência com o sofrimento e sabendo levar como agente de pastoral da saúde para as pessoas que sofrem, esse Cristo sofredor é que vai consolar, é que vai alegrar, é que vai dizer palavras de vida eterna, é o que vai dar alegria da ressurreição. Não somos nós. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Segundo ponto, Cristo médico, como é que ele aparece também? Como o samaritano por excelência. O divino samaritano. Todos conhecem a parábola do samaritano, né? Não vou repeti-la, né? Cristo, né, além de assumir a nossa humanidade com todas as suas dimensões, inclusive a dimensão do sofrimento, Cristo sofredor, Cristo, né, é
pela vontade do seu Pai, ele é igual a nós em tudo. Cristo é igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele conhece profundamente a nossa humanidade. Ele participa totalmente da nossa humanidade. Nós não somos um desconhecido de Deus, no sentido de que ele não experimentou tudo que nós experimentamos na nossa humanidade. O que experimenta na humanidade uma pessoa que está doente, uma pessoa que está em casa pela idade, precisa de companhia, precisa de cuidadores? O que experimenta uma pessoa que está envolvida com problemas de droga, álcool, com problemas psíquicos, com problemas familiares? O que sente essa pessoa? Cristo é especialista na humanidade. O mesmo que sentiu aquela pessoa que foi assaltada, roubada e ferida e deixada à beira da estrada. Sente-se machucada, não no seu corpo, mas sente-se machucada na sua alma. E passa um especialista da lei, olha e aumenta a ferida da alma. Porque meteu lá a lança da indiferença. Olhou, viu, ele aquilo nada significava. Como tivesse olhado para uma pedra jogada à beira da estrada. Então aquele homem já estava roubado, já estava ferido no corpo, já tinha perdido os bens materiais, já tinha sido tratado de uma maneira cruel, estava já machucado na alma, ou mais machucado pela indiferença. Passou um sacerdote, diz a parábola, né? Passou um sacerdote, olhou e seguiu adiante. Talvez, quando dentro da sua capacidade ainda de enxergar o que estava acontecendo à sua volta no meio do seu sofrimento, aquele homem viu um sacerdote se aproximando e falou: esse não vai ser indiferente. Esse não vai passar adiante, porque ele é um sacerdote, um representante de Deus. Né? Então ele tinha esperança de aquele homem, daquele sacerdote ia parar. E o que aconteceu? Seguiu adiante. Então foi ferido na decepção, ficou decepcionado. Uma, a lança da indiferença. Só olhou e viu. Outro, a lança da decepção. Depositava esperança num sacerdote, o sacerdote seguiu adiante, decepcionou. Aí veio o samaritano, olhou, sentiu compaixão, se aproximou, se ajoelhou, colocou as substâncias que podiam aliviar a dor das feridas. Só isso? Não. Carregou no colo, colocou na sua montaria, levou até uma hospedaria. Só isso? Não. Ficou com ele toda uma noite. Acompanhou-o durante toda uma noite. E no dia seguinte, quando teve que seguir a viagem, ainda deixou umas moedas, caso o dono da hospedaria ia ter um gasto com aquela pessoa. Só isso? Não. E que disse ainda? E quando eu voltar, se alguma coisa a mais foi gasta, é por minha conta.
Isso é ser samaritano. Cristo assumiu tanto a nossa humanidade que ele conhece a dor da indiferença, ele conhece a dor da decepção, ele conhece o que é o abandono, mas também Cristo, como divino médico, sabe parar, porque ele sabe como dói ter pessoas indiferentes, ter pessoas que decepcionam, né? Ele sabe parar, ele sabe olhar, ele sabe ficar próximo, ele sabe acolher, levar no colo, ele sabe gastar tempo com a pessoa que sofre, que ainda se excede no seu amor pela pessoa que sofre, né? Como o bom samaritano, que deu dinheiro e estava disposto a dar mais ainda para cobrir todas as despesas. Pergunta: eu sou assim? Eu sou esse agente de pastoral? Eu encarno a figura de Cristo divino samaritano? Que cada um pense por conta própria. Cada um pense nisso, faça um exame de consciência. Porque às vezes, né, por bobagens, a gente não se compromete até o fim com a nossa pastoral da saúde. A gente não se compromete. Disfarçadamente, muito disfarçadamente, porque a gente é, às vezes, grandes artistas, a gente encarna o levita e o sacerdote. A gente passa adiante, né, esperando que outro assuma a coordenação. É porque eu não tenho tempo. Tenho outras ocupações. Eu agora não posso gastar, não o dinheiro, não posso gastar o valor do meu tempo é precioso, né? Eu também tenho os meus problemas. Assumir uma coordenação? Não, já tem outro que vai ser samaritano, né? Já tem outro que vai parar. Às vezes a gente sente essa falta, e aí fica aquela reclamação já, é quase um estribilho cansativo de ouvir, né? As pessoas se apegam aos cargos. Um coordenador de 12, 15, 20 anos. Lógico que ninguém quer pegar cargo, né? É simples de pensar. Não é que está pegado, é porque ninguém quer assumir. Todo mundo, de uma forma muito, muito elegante, vive o papel do levita e do sacerdote. Ou se não é coordenação, é o trabalho, né? É o plantão, é o dia que tem que ir. Né? E aqui a gente tem que pensar muito no bom samaritano que representa Jesus Cristo, o divino samaritano, o samaritano por excelência, porque ele assumiu a nossa humanidade totalmente e sabe o que é ficar sozinho, sabe o que é ser esquecido, sabe o que é a indiferença e a decepção. Isso ninguém pode sentir dentro de um trabalho pastoral na igreja. Eclesialidade, todos vivem o mesmo espírito, não é só todos estarem dentro da mesma igreja, é viver o mesmo espírito, o espírito do bom samaritano. Sempre, mas especialmente na pastoral da saúde. Né? Por isso mesmo, Cristo assumiu, essa palavra é importante, hein? Cristo assumiu totalmente a nossa humanidade. Ele não é um Deus revestido de uma humanidade fictícia. Cristo é Deus, puro espírito, mas que quis ser totalmente humano para ser divino samaritano. E esse Cristo médico, com essa medicina
de ser samaritano é o que aparece na figura de um agente pastoral da saúde. Todos, porque vivem a eclesialidade, todos têm o mesmo espírito do bom samaritano. E, finalmente, né, a terceira atitude de Cristo como médico, que ele é promotor da vida e da saúde. Quer dizer isso? Promotor da vida e da saúde. Saúde física, saúde psicológica. Sim, mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A saúde do mundo, a saúde social. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida em abundância. Nós também temos essa dimensão da pastoral da saúde. Nós também temos que encarnar esse Cristo médico promotor da vida em abundância. Promotor de um mundo novo. Uma sociedade nova. Uns relacionamentos novos. Quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou como Lázaro ressuscitou. Não ressuscitou como a filha de Jairo ressuscitou. Como o filho da viúva de Naim ressuscitou. Essas três pessoas ressuscitaram. Porque Cristo foi lá como médico divino. Como o samaritano divino. Cristo, sabendo a dor da morte que ia sentir a sua mãe, compadeceu-se da dor da viúva de Naim e foi lá e ressuscitou o filho. Mas o filho depois morreu. A filha de Jairo morreu. Lázaro morreu. Cristo morreu e ressuscitou. Igual aos outros três? Não. Ressurreição é uma nova vida. É um novo homem. É uma nova sociedade. É uma nova família. São novos relacionamentos. Essa dimensão da pastoral da saúde, denominada academicamente como a dimensão comunitária. Essa dimensão comunitária não é só para a gente entrar num conselho municipal, estadual de saúde, não é só para a gente poder participar de audiências públicas onde temas relacionados com a saúde estão sendo tratados. É isso, mas é muito mais do que isso, porque nós não somos simplesmente pessoas que estão tratando de questões políticas, questões sociais. Nós somos do âmbito da igreja, nós temos uma eclesialidade, nós temos um espírito próprio de todos os batizados, que é o Espírito de Cristo. No caso concreto, Cristo médico. Então, um agente pastoral da saúde, todos, porque eu falei no início, e todos os batizados têm a mesma responsabilidade, né? Todos têm que se preocupar em criar não só condições propícias à saúde da pessoa, da família, né, da comunidade, mas nós temos que também entrar firme nessa dimensão comunitária, nessa dimensão de promoção da vida e da saúde. Quer dizer, fazer como Cristo, sermos construtores de um mundo novo. O Papa tem pedido muito isso para nós. Acaba de ter, terça-feira passada, encontro com os bispos que iniciavam a Assembleia Anual dos Bispos na Itália. Ele abriu a sua alma, mostrou a sua dor para aqueles bispos. Disse, olha, durante esses 2 anos eu tenho recebido bispos de várias conferências episcopais espalhadas pelo mundo. Tenho sentido a sensibilidade eclesial. Parece novamente a palavra eclesialidade, né? Eu tenho sentido a sensibilidade eclesial desses bispos.
estão vendo situações do mundo, situações dos países, né, e sentem a responsabilidade diante de tudo isso. E aí o Papa falou com todas as letras. Né? É um dever do cristão denunciar situações corruptas e injustas. Denunciar não é apenas ficar apontando o dedo. É falar isso, mas também é dizer o que eu posso fazer para que essa situação mude. Na área da saúde, é só ler a primeira página do jornal o Globo hoje, né? O governo cortou 70 milhões de reais da saúde e da educação. Bilhões de reais da saúde e da educação e do PAC, né? É porque já está tão bem os nossos hospitais, a nossa saúde pública, né? Está tudo tão bem. Já está, né? Dizem que para você evitar que mulheres morram em clínicas clandestinas fazendo aborto, é melhor que faça um aborto seguro no SUS. Ótimo, o SUS está ótimo. Está tudo perfeito, a saúde está... Aí isso é uma questão de Dom Arani, que tem que falar com o governador, tem que falar com o prefeito, tem que falar com a presidente, é um problema dele, né? A eclesialidade, a organicidade. Problema meu. Um problema meu. Mas eu não vou me meter em política, eu não sei fazer política. Isso não é política, isso é ser Cristo, promotor da vida e da saúde. Cristo trouxe um mundo novo. Esse mundo novo ainda já está na mente de Deus e com a morte dele e ressurreição já está realizado. Agora ele tem que ser visibilizado. Ele tem que ser mostrado. Né? Ele tem que aparecer. Ele já existe. Já existe. Como já existia sob a humanidade de Cristo, sempre existiu e continua existindo sob a humanidade a divindade. Mas de vez em quando, Jesus deixava transparecer a divindade, como no Monte Tabor, né? Então, o mundo novo já existe. Agora cabe a cada um de nós, dentro da igreja, com o mesmo espírito, cada um dentro da sua pastoral, cada um dentro da sua missão, da sua função, mas todos com a mesma missão. A missão da igreja é construir um mundo novo, é mostrar esse mundo novo para todos. Não é dar um simples analgésico, uma simples pomada exterior. É mudar o mundo pelo avesso. Cada católico tem que ter essa ideia bem clara. Eu fui batizado, eu fui crismado, eu fui crismada. Eu fui chamada, escolhida para ser um agente de pastoral, X ou Y, para virar o mundo pelo avesso. A mudar o mundo. Esse mundo que já foi mudado, mas precisa ser visibilizado, precisa ser mostrado. Existe um mundo novo. Por que não aparece? Porque existem católicos velhos, cansados, desanimados. E não promotores de uma nova sociedade, de uma nova cultura, de uma nova televisão, de uma nova saúde, de uma nova comunicação, de novas novelas, de novos filmes, de nova literatura, de nova educação. Existem católicos cansados, envelhecidos, que acham que o mundo não tem mais remédio. Então, eu só vou aplicando pomadinhas aqui e ali. Cristo não. Cristo foi promotor da vida em abundância, promotor de um novo mundo. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso serviço dentro de uma eclesialidade, isto é, dentro de um espírito que é comum a todos nós, dentro de um corpo onde cada um, como fala São Paulo muito bem,
Um é pé, outro é braço, outro é coração, outro é cérebro, mas todos estamos trabalhando para que esse corpo tenha saúde. A igreja tenha saúde, para que o mundo tenha saúde em abundância. Então essas duas palavras, né, que estavam no título, o serviço do agente pastoral da saúde, eclesialidade e organicidade, não é apenas um título. É uma conversão, é um caminho de conversão. Em todas as pastorais, desde 2007, os bispos na América Latina, no Caribe, através do documento Aparecida, que o Papa Francisco esteve presente, foi da equipe de redação, ele ama esse documento Aparecida, desde 2007 está se pedindo uma conversão pastoral. O Papa veio aqui em 2013, 6 anos depois, e deu uma bronca em todos os bispos. Nós estamos atrasados na conversão pastoral. Já passaram 2 anos. Então já são 8 anos desde 2007. Onde a igreja está pedindo uma conversão pastoral. E às vezes nós não nos convertemos. Porque a gente vai, mas eu sempre fiz assim. O trabalho sempre foi feito assim. Então, a noção de eclesialidade e organicidade, né, tendo o Cristo médio como imagem de um agente pastoral da saúde, pode promover essa conversão. E não só o Papa Francisco, não só uma conferência de bispos realizada em 2007 em Aparecida estão esperando. Deus está esperando. Deus está esperando essa conversão pastoral. Era isso que tinha que falar, porque pelo horário, a gente tem que obedecer o horário. Temos a outra palestra 9h45. Né? E acho que já temos que dar pelo menos um intervalinho para que vocês possam respirar, assimilar, pensar e levar para casa isso que se ouviu. Né? Muito bom.